Olá, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor e cumprimento a todos aí com um excelente dia. Estamos aí retornando, né, a mais uma nova lição da Escola Dominical e vamos tratar mais precisamente hoje da lição número 6, né, cujo título é O Avivamento no Ministério de Pedro. Então, o texto áureo é: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Varão judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. A verdade prática é: a vida de um crente pode ser comparada o antes e o depois de um avivamento. O texto, né, que vai se tratar pela leitura em sala é o texto de Atos capítulo 2, versículo 14 até o versículo 24. E antes de nós começarmos a tratar um pouquinho sobre cada um desses versículos, né, o mais interessante e o mais importante é você lembrar que um dos avivamentos produzidos na vida de Pedro, ele mudou, né, a vida de Pedro, de um indivíduo extremamente volúvel, onde o indivíduo extremamente nervoso, né, com um temperamento um pouco, né, explosivo, mas perceba que depois, né, da conversão, ele mudou por completo. Então, uma lição importante para nós extrairmos primeiramente sobre a vida de Pedro no antes do avivamento e depois do avivamento é lembrar que o ministério de Pedro, né, quando ele começou, ele após, né, o batismo com o Espírito Santo, onde eles foram, né, Pedro e os demais discípulos foram batizados com o Espírito Santo, é necessário a gente lembrar o seguinte, que primeiro quando Deus começa a trabalhar no avivamento em outras pessoas, ele precisa trabalhar o avivamento em nós mesmos. Então muita gente hoje, ela tem a ideia de que vai começar a pregar e as pessoas vão começar a aceitar a Jesus com as suas pregações, mas esquecem que para que a sua mensagem caia para se avivar outras pessoas, é necessário que essa palavra primeiramente avive o interlocutor, aquele que está pregando a palavra de Deus. Então, o bom e o interessante é lembrarmos que não existe avivamento que não comece primeiramente em nós mesmos. Então, Pedro é um dos maiores exemplos. Tem um livro chamado Os 12 Apóstolos, né? Os 12, onde uma lição importante é: não teria como a história do Evangelho ser mentira. Porque se fosse uma mentira, essa mentira terminaria muito rápido. Porque Pedro, inclusive, ele foi morto, os 12 apóstolos, 11 foram martirizados. E a pergunta que fica é: você morreria por uma mentira? Creio que ninguém seja capaz de morrer por uma mentira. E o que é interessante é que aqui também no Evangelho, né, nós vemos a mudança acontecer. Então Pedro, antes do Evangelho, era um. E depois dele ter visto a Cristo ressurreto, depois de ter visto Cristo ascender aos céus, então aquilo mudou a sua vida. Depois que ser revestido com o Espírito Santo, ali mudou por completo o seu comportamento. E a partir daí perceba que Pedro, ele foi avivado. Então não existe avivamento sem primeiramente haver arrependimento. Então o primeiro ponto importante para lembrarmos sobre o avivamento é que ele produz primeiramente arrependimento. Então primeiro tem que haver mudança de vida. De nada adianta a gente dizer que está quebrantado, de nada adianta dizer que esse quebrantamento ele aconteceu se os frutos de nossa vida eles não testificam essa verdadeira modificação. Então é interessante que a gente lembre que o avivamento ele começa pelo arrependimento, pelo reconhecimento do pecado, e a partir desse arrependimento existe naturalmente uma mudança de vida. E a gente pode observar tudo isso em Pedro, não é? Pedro, quando andava com Jesus, antes de Jesus morrer na cruz, Pedro, ele andava com Jesus, ele tinha intimidade com Jesus, mas a gente pode perceber que muitas vezes ele não tinha uma vida avivada, ele continuava a comportar-se da mesma maneira, muitas vezes um comportamento extremamente incrédulo, né? Tanto é que hoje
existem vários pregadores, existem vários autores que colocam o apóstolo Pedro muito próximo de nossas características, né? É alguém inseguro, é alguém com a fé um pouco dobre, é um indivíduo com a fé um pouco curta, um pouco pequena, e depois diz que em cada um de nós tem um pouco de Pedro, né? E que depois, obviamente, que ele foi avivado pelo Espírito Santo, capacitado com o Espírito Santo, a gente percebe a mudança não só de vida, mas também a mudança de posicionamento de Pedro. Então, essa introdução que fizemos é uma lembrança para mostrar que Pedro, antes do avivamento, era uma pessoa e depois do avivamento era outra completamente diferente. Tanto é que muitas pessoas dizem que o Pedro antes, né, de Cristo morrer na cruz, era um. E o Pedro, após o Cristo morrer na cruz, ascender aos céus e derramado o Espírito Santo, Pedro tornou-se outro. E a gente olha para trás e diz, a mudança que aconteceu em Pedro, o Espírito que mudou Pedro, também é o Espírito Santo que muda a todos nós a cada dia. E aí então, nesse primeiro ponto da lição, a gente vai tratar mais especificamente sobre Pedro antes do Pentecostes. No ponto 1 da lição, ele fala que Pedro tem duas atitudes. E é interessante que você olha, né, que Pedro ele é muito, muito parecido comigo, é muito parecido com você. E muitas vezes nós acertamos, né, em algumas coisas, tropeçamos em outra, vivemos numa inconstância, né, assim como Pedro viveu, mas após termos um encontro com o Espírito Santo, é necessário, né, que nós demos oportunidade do Espírito Santo mudar as nossas vidas. E o interessante primeiro é que Pedro, né, quando Jesus perguntou primeiramente a Pedro, aos apóstolos, né, quem os outros dizem que eu sou? Alguns diziam Moisés, Elias, né, Jeremias, e Pedro foi lá e disse, tu és Cristo, Filho do Deus vivo. E aí Jesus disse, bem-aventurados sois vós, Bajonas, que não foi vós, mas foi o Pai quem deu a você essa sabedoria. E aí Pedro, todo feliz, um pouco mais à frente, diz para Jesus que ele não poderia morrer crucificado, que não poderia deixar que isso acontecesse. E Jesus dá uma resposta muito dura para Pedro e diz, afasta-te de mim, né, Satanás, para que serve de escândalo, porque não compreendeis as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Então perceba que ao mesmo tempo que Pedro, né, ele foi elogiado, né, e esse elogio obviamente não foi direto à sua pessoa, mas ao Espírito Santo que o revelou, em seguida ele recebe uma resposta um pouco mais dura de Jesus Cristo, porque é uma resposta naquele momento que tentava desviar os propósitos de Deus. E logo à frente Pedro diz que vai com Jesus para onde for necessário, e Jesus diz para ele, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante, né? E o interessante é que Pedro disse que não queria negá-lo. E a gente vê na palavra de Deus, né, que Pedro negou a Jesus 3 vezes. E o que é importante e o que é bom a gente lembrar é o seguinte, Pedro, embora sendo quem é, apesar de quem era, Jesus ele nunca desprezou Pedro, porque dentro de toda atitude errônea humana, se existir dentro de nós um pouco de vontade, um pouco de arrependimento, se existir dentro de nós fagulhas, pequenas chamas de que nós queremos prosseguir no Evangelho, Deus não vai nos desprezar. Deus ele vai nos resgatar. Tanto é que aqui ele fala que não é certo, né, que nós definamos uma pessoa pelos seus erros. Se Pedro fosse definido pelos seus erros, Pedro teria ficado no meio do caminho, mas Jesus não faz isso. Pedro não define quem somos pelo que aparentemente nós aparentamos ser, mas Jesus ele sempre nos oportuniza algo para que nós possamos ter uma relação íntima com ele. E Pedro, em seguida, né, existe um outro Pedro após Pentecostes, né?
E aí é o interessante que depois, lá em Atos, no capítulo 2, né, quando lá em Pentecostes o Espírito Santo é derramado, Pedro, ele prega, e essa pregação é uma pregação primeiro bíblica, cristocêntrica, ou seja, Pedro prega a palavra, coloca Cristo como centro de todas as coisas, e ele conta e remonta a promessa lá de Joel, que estava se cumprindo naquele momento. E é interessante que a igreja, né, primitiva, ela se iniciou ali. Ela se iniciou, e alguns dizem, olha, a igreja pentecostal, né, iniciou-se ali. Tá? É uma igreja onde o Espírito Santo é vivo, onde o Espírito Santo derrama dos seus dons para edificar a igreja e para glorificar a Cristo, né? E Pedro, ele faz uma defesa dizendo, olha, essas pessoas que você está vendo falar em outras línguas, eles não estão bêbados à terceira hora do dia, né? Mas apenas eles estão aqui, né? Estão aqui esperando a promessa, e a promessa foi derramada, como diz lá no livro de Joel. E aí ele ainda diz para as pessoas que estavam lá que vocês crucificaram a Cristo Jesus, porque diante da presciência de Deus, ele sabia o que iria acontecer, ele sabia que o filho dele seria morto. Na verdade, era necessário que Jesus fosse morto para que ele pudesse, claro, ressuscitar e os nossos pecados serem limpos, porque o sacrifício de Cristo foi aceito na cruz do Calvário, e a partir dali nós passamos a ter paz com Deus. E é interessante que o Espírito Santo, quando está em nós, quando ele é derramado em nós, nós temos liberdade, nós temos ousadia, nós temos coragem, nós temos temor a Deus, e o Espírito Santo só traz a nós um avivamento, tá? Ele traz para mim, ele traz para você, tá? Um avivamento que é necessário para o desenvolvimento da própria Igreja do Senhor. Então Pedro, primeiramente, é batizado, né, com o Espírito Santo, e a pregação de Pedro teve tão grande impacto sobre os ouvintes que muitos deles, compungidos de coração, indagavam-lhe a respeito do que deveriam fazer. Tá? Então é interessante que uma pregação avivada, ela produz avivamento. Tá? E a primeira coisa que se tem do avivamento é que as pessoas ficam desesperadas para perguntar o que é que podem fazer para serem salvas. E aí vem a melhor resposta do Evangelho, é crer no Evangelho e ser salvo tu e a tua casa. É fé, crer em Cristo como Salvador. E isso é interessante porque a partir dali nós somos do batismo com o Espírito Santo. Pedro foi capacitado, ele foi revestido com o poder do Espírito Santo para pregar o Evangelho. E a partir dali Pedro foi tão capacitado, mas tão capacitado, que os dons de Deus foram derramados enormemente sobre os apóstolos. E um outro ponto importante é que Pedro, ele acabou também curando o coxo. Então perceba que a palavra de Deus foi tão viva e eficaz na vida de Pedro, ele estava tão avivado, a transformação foi tão grande, o Espírito Santo trabalhou tão bem na vida dos apóstolos, que Pedro, pelo poder da palavra de Deus, ele fez com que aquele coxo andasse, tá? E aquilo ali ganhou enorme repercussão, tá? À época, e as pessoas queriam saber o que é que aqueles apóstolos tinham. Então perceba que os apóstolos, se existisse algo, né, que pudesse macular a veracidade ou as boas intenções dos apóstolos, eu creio que já tivesse aparecido, né? Então perceba que o avivamento produz uma mudança de vida tão grande que as pessoas não poderão negar que somente o Espírito Santo foi quem fez isso nas nossas vidas. Pedro também foi avivado em outras ocasiões, onde o avivamento do Espírito Santo na vida de Pedro foi notório, onde quando ele pregou a palavra, mais de 5.000 pessoas aceitaram a Cristo Jesus, como dizem Atos capítulo 4, versículo 1 ao 4. Tá bom? Então, essa foi uma das ocasiões em que Pedro, avivado, pregou de forma avivada, e aquilo ali repercutiu na vida de mais de 5.000 pessoas. Esse é o avivamento. Esse é o avivamento. O avivamento produz uma pregação cristocêntrica, centrada em Cristo, uma pregação que tenha
né, um temor e tremor ao Senhor Jesus. E no ponto 3 da lição nós temos a igreja de hoje e o avivamento do Pentecostes. Gente, qual é a importância, né, do avivamento hoje? Gente, a importância do avivamento para as igrejas hoje, ela é óbvio que é a manutenção da igreja de Deus. Então o avivamento é importante para que nós possamos impactar o mundo lá fora. Então hoje nós temos, os evangélicos estão crescendo exponencialmente, ao ponto de que aqui a alguns anos, os evangélicos serão mais do que os católicos. Mas a pergunta que eu faço é, hoje já somos uma boa, grande quantidade de evangélicos, mas a pergunta é, será que a nossa conversão está trazendo mudança de vida para o nosso país? Será que a conversão dessas pessoas que estão acontecendo, elas são conversões verdadeiras? Será que elas são verdadeiramente avivadas? Será que essas pessoas lá fora que estão se convertendo em quantidade, será que elas têm qualidade? Tá? Então, em um mundo como o nosso, repleto de iniquidade, uma igreja só será ou luz e sal da terra a partir do momento em que esse avivamento produz mudança. Então, um país que tem tantos evangélicos como nós, mas um país ainda que é conhecido por ser um país afundado na corrupção, afundado no jeitinho brasileiro, tá? Então a nossa conversão não está trazendo impacto para o Brasil. E essa conversão precisa trazer esse impacto. As pessoas lá fora precisam sentir a Cristo Jesus em nossas vidas. Elas precisam saber que ali existe uma igreja e um povo diferente, e é o avivamento que vai poder transformar isso. Eu não falo aqui de moralismo externo, porque o moralismo externo pode até satisfazer os olhos do homem, mas não satisfaz os olhos de Deus. Tá? O moralismo externo, ele não tem o poder de apagar o pecado que existe em nós. Por isso que nós devemos estar sempre atentos para que nós não caiamos no formalismo excessivo, tá? No formalismo que transforma a nossa fé em algo mecânico e que muitas vezes acha que tem como agradar a Deus com alguma coisa que nós venhamos a fazer, tá? Então o moralismo muitas vezes ele pode provocar um avivamento mais externo do que interno, mas Deus não quer saber muito do externo. Deus, ele quer saber o que está aqui em nosso coração. Então o verdadeiro avivamento ele começa aqui, porque é do coração de onde saem todas aquelas coisas que a Bíblia falou. O nosso coração não é tão puro quanto nós pensamos que é puro, mas é daqui que começa a mudança, é a partir de mim que nós começamos a de fato mudar. Então a igreja atual e o Pentecostes, tá? Primeiramente é necessário buscar, a igreja tem que buscar cada dia mais, então é preciso continuarmos a crer no Espírito Santo e no poder de mudança que ele tem para mim e para a tua vida. Estamos vivendo tempos de multiplicação da iniquidade. Então o avivamento ele é interessante porque ele faz com que as coisas possam mudar as nossas vidas. Tem um autor chamado Leonard Ravenhill, que ele tem um livro chamado Avivamento. E nesse livro, o avivamento é interessante, porque ele diz assim, olha, existem 3 pessoas que habitam em mim. A primeira, quem eu penso que eu sou. A segunda, quem as pessoas pensam que eu sou. E a terceira, a pessoa a quem Deus sabe que eu sou. Então o avivamento de nada adianta, absolutamente não adianta nós provocarmos um avivamento somente externo, aparente, se dentro de mim não houve mudança, se dentro de mim não há um novo eu capaz de mudar o ambiente em que eu vivo. Então a igreja precisa impactar onde ela está. Uma igreja avivada, ela impacta aonde ela está, ela produz mudança. Então como dizer que o Brasil é um país que está avivado, vivendo da maneira como o Brasil vive?
é preciso orar por mais derramamento do Espírito Santo, para que as pessoas que se convertam também orem por arrepender-se dos seus pecados e para que possam ser, de fato, verdadeiramente avivadas. No ponto 3.3, que é o último ponto da lição, ele fala sobre a igreja será arrebatada. Então, aqui ele deixa claro que a igreja subirá e é necessário que a igreja permaneça avivada para que então o Espírito Santo possa trabalhar na vida daqueles que escutam a sua palavra. Tá bom, irmãos? Então, essa lição sobre o avivamento produzido por Pedro, claro que por meio do Espírito Santo, é interessante que primeiro a mudança começa em mim, mas existe uma mudança e Pedro é exemplo disso. Então, irmãos, que Deus abençoe a todos, tenham uma excelente semana e fiquem com Deus.